Opa, vamos revisar um pouco a respeito de botânica? É sim, a aula de hoje é de botânica, tá, gente? Angiospermas, características gerais. Vem revisar comigo agora! E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai revisando biologia para te ajudar de alguma forma, tá? Ajudar você a conquistar os seus objetivos, tá bom? Gente, na aula de hoje, uma aula de botânica, nós vamos falar para vocês um pouco a respeito das angiospermas. Angiospermas, tá, gente? Esse é o quarto grupo vegetal, né? A gente tem as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. E é o grupo mais desenvolvido que tem do reino vegetal, tá? A gente pode dizer até que é o grupo mais diversificado do reino vegetal. Eu costumo dizer aos alunos, tá, gente, que quase todas as plantas que nos circundam, né? Quase todas as plantas que fazem parte do nosso dia a dia pertencem a esse grupo, que é o grupo das angiospermas, tá? Aqui eu trouxe para vocês as características gerais mais importantes que tem dessas angiospermas. E, pessoal, a maior parte das plantas que a gente usa na nossa alimentação, que estão ao nosso redor, pertencem a esse grupo, tá? Se eu pedir assim, o que é que você comeu hoje na hora do almoço? Você vai dizer arroz, feijão, né? Aí tinha salada com tomate, cebola, alface, tudo isso é angiosperma. Tudo isso é angiosperma, tá? Quase todas as plantas que nos circundam, praticamente todas as plantas que a gente come, né? Elas entram nesse grupo das angiospermas, tá? Ao pé da letra, pessoal, a palavra angiosperma pode ser traduzida, ó. Esse anjo aqui significa urna ou vaso e esperma quer dizer semente. Então, ao pé da letra, seriam, no caso, os vegetais que possuem sementes dentro de uma urna. Vegetais que possuem sementes dentro de um vaso, tá? Por isso que eu botei aqui, ó, vegetais que têm sementes numa urna ou vaso. Quem é essa urna? Quem é esse vaso? É o fruto, que é uma exclusividade de angiosperma. Toda planta que tiver fruto, que você conhecer, já faz parte desse grupo aqui das angiospermas, tá? Ô, Jean, para que serve o fruto de uma planta? O fruto, tá, gente, ele é importante para proteger a semente, e o fruto também é muito importante para auxiliar na disseminação das sementes. É por isso que as angiospermas são muito bem adaptadas ao ambiente, né? Eles têm uma estrutura que protege a semente, uma estrutura que facilita a dispersão da semente da planta, tá? Então, essas aí seriam duas funções super importantes do fruto, certo? As angiospermas são classificadas como vegetais superiores, isso não é uma exclusividade das angiospermas, tá? Vegetais superiores são angiospermas e gimnospermas, tá? Terminou com esperma, faz referência a semente, e semente só existe em vegetais superiores, tá? Existem mais de 260 mil espécies, tá, gente? Só para vocês terem ideia, né? Das gimnospermas é aproximadamente 1000 espécies. E angiospermas, mais de 260 mil espécies catalogadas, tá? Elas são traqueófitas, vocês lembram que são as plantas traqueófitas? Traqueófita, gente, é a mesma coisa que planta vascular. As traqueófitas são plantas vasculares, plantas que têm vasos condutores de seiva, tá? E isso não é exclusividade de angiosperma, pteridófitas são vasculares, gimnospermas são vasculares, angiospermas também são. O único grupo vegetal que não é vascular, tá, gente, é o grupinho das briófitas, tá? Então, somente as briófitas não se encaixam aqui como sendo as traqueófitas, certo? Elas são espermatófitas. Lembra o que é que significa esse esperma aqui, ó? Esperma quer dizer semente. Então, são plantas que têm sementes em sua estrutura. Não é uma exclusividade das angiospermas, porque as gimnospermas também possuem sementes, tá? Elas são classificadas como fanerógamas. O que são as fanerógamas? São plantas que possuem órgão reprodutor visível. No caso das angiospermas, tá, gente? A gente encontra semente, a gente encontra flor e a gente encontra fruto. Inclusive, a maioria das angiospermas vai apresentar uma flor classificada como flor atraente. O que é uma flor atraente? A flor atraente, eu costumo dizer para os alunos, a gente que é igual a uma pessoa atraente. Bonita, cheirosa e gostosa.
Essa flor atraente, ela atrai um agente polinizador vivo. E isso aumenta demais, tá, gente, a eficiência de reprodução das angiospermas. É por isso, ó, vou logo pular para esse tópico aqui, que é importante, é por isso que a maioria das angiospermas é polinizada por animais. Gente, a polinização, quando ela é feita por animais, é uma polinização muito mais eficiente. Aumenta a eficiência reprodutiva. Tudo que aumentar a eficiência reprodutiva traz melhor adaptação ao grupo, no caso, o grupo vegetal. Tá? A planta que não é polinizada por animal é polinizada pelo vento. Imagina, o vento vai levar o pólen até a parte feminina. Muito mais difícil isso acontecer. Mas o animal ele vai de flor em flor. Entendeu? Então isso aumenta demais a eficiência de reprodução da angiosperma. As angiospermas são também classificadas como sifonógamas. Sifonógama é planta que tem sifão, tá, gente? Planta que tem tubo polínico. O primeiro grupo vegetal a apresentar tubo polínico foi o grupinho das gimnospermas, tá? Foi esse tubo polínico que proporcionou aos vegetais independência de água para a reprodução. Então, o primeiro grupo a ser independente de água para a reprodução foi gimnosperma e angiosperma também continua sendo independente de água para a reprodução. Nas angiospermas E é maior do que G, o que aqui significa? O esporófito, que é a geração mais desenvolvida e duradoura que o gametófito. Nas plantas, tá, gente, existe sempre uma geração 2N e uma geração N, elas ficam se alternando. O único grupo vegetal no qual G é maior que E é o das briófitas. Os outros grupos vegetais, a tendência é cada vez mais o esporófito se tornar mais desenvolvido, tá? O esporófito é a geração que reproduz com mais facilidade, reproduz através da produção de esporos, que é uma reprodução assexuada. Por isso que ele tende a ser uma geração cada vez mais desenvolvida ao longo dos vegetais, né? Ao longo da evolução dos vegetais. O gametófito aqui, e nos vegetais superiores, né? Ele passa a ser microscópico, tá certo? Essas angiospermas apresentam dupla fecundação. Pode colocar aí do lado, ó, gente. Isso aqui também é algo exclusivo de angiospermas. A dupla fecundação só acontece nelas. Ei, esqueci de colocar aqui para vocês, ó, mas flor atraente também é algo exclusivo de angiospermas. Então, aqui a gente tem 3 exclusividades, ó. A flor atraente, o fruto e a dupla fecundação. Essas exclusividades, tá, gente? Elas costumam ser cobradas em questões. Então é importante você lembrar que somente nas angiospermas a gente encontra fruto, somente nas angiospermas a gente encontra flor atraente. Se você estiver andando na rua, você viu uma planta, tem uma flor, se você identificou como flor, só pode ser uma flor atraente. Então isso só pode ser uma angiosperma. Essas angiospermas, elas podem ser divididas, ó, em monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Deixa eu só citar alguns exemplos. Anota aí no caderninho alguns exemplos de monocotiledôneas famosas, ó. Monocotiledôneas famosas: cana-de-açúcar, milho, trigo, bambu, coqueiro, cebola, orquídea. Todas são monocotiledôneas, tá? Eudicotiledôneas famosas, ó, feijão, mandioca, alface, roseira, tomateiro, né? Pé de batata. São todas eudicotiledôneas famosas, tá? Então, as angiospermas, a gente tem tanto exemplo famoso que às vezes a gente até fica em dúvida, será que esse aqui é o mais famoso? Porque tem tanta planta que circunda a gente, né? Já que é o grupo mais diversificado do reino vegetal, tá? Pois bem, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de angiospermas, tá? A gente falta ainda falar um pouco para vocês sobre flor atraente, as partes de uma flor, tá? E falta também falar sobre o ciclo de vida. A gente vai dar uma aula com um resumão aqui para vocês do ciclo de vida das angiospermas, tá? Se você gostou, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando, eu e você, até a sua aprovação.